Haris Irene, novamente, Haris, Kai e Irene, aqui é o Mestre Teres, tá? Então vamos lá, mais uma vez aqui. Eu penso aí que os ouvintes estão se contorcendo aí de tanta loucura, de tanta asneira, de tanta falácia, de tanta heresia, heresias essas que nunca foram reverberadas pelas escrituras sagradas, quer seja a escritura veterotestamentária ou a escritura neotestamentária. Nenhum apóstolo ensinou isso, nenhum pai da igreja, nenhum mestre da igreja no século I, século II, século III, século IV ensinou isso. Vocês viram aí o Adriano Cruz. O Adriano Cruz, ele tem mais autoridade do que o próprio texto bíblico, do que a própria lexicografia, do que o próprio Dr. D.A. Carson, tá? A exegese aqui do Dr. D.A. Carson, tá? O Adriano, junto com o contexto, tá? É a estrutura do texto, tá? Para fazer uma análise morfossintática, tá? Por isso que a lexicografia faz esse todo apanhado linguístico, semântico, histórico, esse apanhado do contexto, para quem foi escrito, uma série de questões, e aí depois vai trabalhar a estrutura do texto, tá? Dentro de uma análise morfossintática, tá? A exegese, compreendendo a trama que dá asa à mensagem do agiógrafo, tá? Fazendo uma análise dos três níveis do texto, dos três níveis do texto, tá? O nível sintático, semântico e pragmático, para depois a lexicografia determinar aquele significado daquele texto, daquela palavra, naquela sentença. É só isso tudo mais um pouquinho, Adriano. Mas você você é maior do que a lexicografia. Você é maior do que a chave linguística que diz que Hebreus 1,6 é adoração. Você é maior, você está acima da chave linguística, da lexicografia. Você entende mais do que os tradutólogos, do que os linguistas e do que o próprio doutor D.A. Carson, que diz que ali prosquinel é adoração sim. Essa tradução aqui, pessoal, olha só o nível, tá? Olha o nível disso aqui, ó. Olha o nível disso, ó. O Vincent Score, ó, especialista em grego, ó, especialista em Novo Testamento, doutor em teologia, professor de grego, hermenêutica, exegese no Novo Testamento, atualmente é consultor de tradução e treinamento da Sociedade Bíblica do Brasil. O outro aqui, o Roberto, ó, o Roberto, né? Especialista em grego, linguística, crítica textual, doutor em teologia, atuou durante 39 anos como tradutor e consultor de tradução da Sociedade Bíblica Unidas e há mais de 35 anos dedica-se à tradução da Bíblia para o português. E aqui em Mateus 14:33, ele coloca que é adoração. É sempre a mesma pergunta, tá? Eu sou um pouquinho redundante, né? Como dizia o doutor Enéas, né? Eu vou ser bem enfático, vou ser bem repetitivo, para que vocês compreendam a tamanha aberração, a tamanha heresia, a tamanha discrepância do Adriano Cruz. Adriano, que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, que Ele é soberano, que Ele é o Criador de tudo, que Ele não é um ser criado. Isso é uma verdade bíblica, é uma verdade teológica, é uma verdade exegética, é uma verdade histórica, é uma verdade linguística, canônica, escriturística. 99,9% dos exegetas creem assim. Assim está na chave linguística, assim está na lexicografia, assim está nos cânones, Adriano, assim está na história da igreja primitiva. Quem diz isso não sou eu já li aqui clássicos da literatura cristã, pais apostólicos, Inácio de Antioquia, Policarpo, mestres da igreja, homens com tamanha envergadura, contemporânea a Paulo, contemporânea a Pedro, contemporânea a João, e toda essa igreja adorou a Cristo Jesus como Deus e Senhor. Um outro erro que Adriano comete, eu tenho uma obra aqui, o tempo é muito curto, mas eu indico para vocês, que é a teologia sistemática do Luiz Berkoff. Você vai ver como ele trabalha o termo filho, os inúmeros significados da expressão filho de Deus. Mas nessa obra aqui, ó, de um outro especialista de grego, linguista, um grande erudito, que é o Pauloão, olha o que o Pauloão diz aqui em João, no finalzinho do Evangelho de João, ó. Jesus estim ho Cristo ho huius tuteu, né? Aí o texto de João 20:31. Note que a utilização do nome honorífico Cristo atrelado à expressão Filho de Deus potencializa na percepção dos leitores a ideia da divindade, da deidade de Jesus Cristo. O Adriano citou o Wallace, eu estou esperando ele falar onde é que o Wallace disse o que ele disse, tá? Cuidado que isso é feio.
Já refutei outras pessoas aqui, dizer que a obra acadêmica disse uma coisa que ela não disse, depois fica feio que ninguém consegue comprovar. Mas do contrário, Adriano, o Daniel B. Wallace, ou Adriano, em João 20, 28, quando Tomé vê o Cristo ressurreto, ele diz, e respondeu Tomé, né? Respondeu Tomé, crite Thomas, tu rote osmu, Senhor meu e Deus meu. Quem era Jesus para Tomé? Senhor e Deus. Quem era Jesus para João? Para João, Jesus é o enarque em rologos, cairologos em prostanteion, é caiteós em rologos. Para João, Jesus é o criador de tudo e de todos. Para João, Jesus tem a mesma essência do Pai, da mesma substância, da mesma essência do Pai. Para Paulo, Adriano, em Tito 2,13, Paulo diz, pros de hominotem macari el pidacai, epfanetes doxas tu megalofeu, cai soteros remão, Jesus Cristo. Para Paulo, Jesus é o grande Deus de Salvador. Ele diz para Tito e para a igreja, aguardem, nós devemos aguardando a bendita esperança de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Para o apóstolo João na epístola, Jesus é o aletino, rutos aletino teós, é o Deus verdadeiro. Jesus é o Deus verdadeiro. Adriano vai negar isso, é claro, ele é testemunho de Jeová, ele não tem obra acadêmica, ele não tem nenhuma obra acadêmica, ele só usa a revista Sentinela e a péssima tradução do Novo Mundo. Nós sabemos que o Adriano nunca vai concordar comigo, mas Adriano, que fique claro, que você só não concorda comigo. A Testemunha de Jeová não concorda só comigo. Ela discorda da igreja do século I, do século II, do século III, do século IV. Toda a cristandade que serviu e adorou a Cristo como Deus Senhor. Aceita a Testemunha de Jeová e o Adriano discorda também do cânone bíblico, porque essa Bíblia, Adriano, que você usa aí, ainda que adulterada, essa Bíblia é da igreja que acreditava que Jesus era Deus e serviu ele. O Adriano nega a adoração a Jesus, ensina, reproduz a heresia diário, diz que Jesus é uma criatura. Ele disse, pessoal, vocês ouviram que Jesus não é digno de receber adoração, que Jesus não pode receber adoração. Adriano, você deveria pegar esse cânon bíblico do Novo Testamento? Você deveria pegar esse cânon bíblico do Novo Testamento, Adriano? Você acredita, Adriano, em uma igreja, em uma Bíblia de uma igreja que cometeu idolatria? Porque segundo você, Adriano, e a Testemunha de Jeová, adorar Jesus é ato de idolatria. Adorar Jesus é errado. Adriano acredita em uma igreja idólatra. Adriano, outra coisa que o Adriano disse, que no céu, gente, vocês ouviram lá atrás, Jesus está em pé, não está sentado não. Quanta heresia, quanta loucura, né? Adriano, Estevão olhou para o céu e viu Jesus sentado à direita do Pai. Adriano, o Daniel B. Wallace, tá? Não sou eu não, tá? O Daniel B. Wallace, um gramatólogo, um erudito. Isso, pode fazer isso, porque eu sou um acadêmico, cito obra acadêmica, você não tem uma sequer. Adriano, aqui na página de número 59, o Daniel B. Wallace trabalha Hebreus 1,8. Sabe o que o Daniel B. Wallace diz, Adriano? Existem três possibilidades aqui. Uma como predicativo, outra como substantivo e a outra como nominativo por vocativo. E o Daniel B. Wallace tecendo uma argumentação espetacular que tem base na Bíblia, no texto, na linguística, na gramática, na lexicografia, em todo o comportamento da igreja. Claro, não podia ser outra opção como o nominativo por vocativo, e o texto fica, mas acerca do Filho, lhes declara, teu trono, ó Deus, ó Deus. Mas segundo Adriano, Jesus está sentado em uma cadeira, em uma cadeirinha de madeira. Não, Adriano, Jesus está sentado, como Estevão olhou e viu, né? No trono. Adriano, Isaías, no capítulo 6, ele disse que ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono, e os anjos, Adriano, os serafins, Adriano, não é você não, Adriano. Os serafins, Adriano, clamavam uns para os outros a respeito daquele que estava sentado no trono, e os anjos clamavam, Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melahor, Israel Esquivodo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Em João 12:41, Jesus disse, Isaías disse isso, porque viu a minha cavode. Isaías disse isso porque viu a minha doxa. Isaías disse isso porque eu sou Deus, eu sou o Senhor. O próprio Jesus, Adriano, em João 8:58, ele diz que antes que Abraão existisse, ego e mi, as Testemunhas de Jeová, com a sua péssima tradução, negam isso, mas todas as outras demais,
todas as traduções sérias como essa daqui, Adriano, do texto grego, traduções como essa daqui, Adriano, de especialistas e acadêmicos. E o próprio Daniel B. Wallace faz um trabalho espetacular aqui. Depois eu dou a página para vocês. Jesus é o eu sou, de Êxodo 13, 14. Quem diz isso, Adriano? 99,9% dos exegetas, todas as traduções, a igreja primitiva, a igreja em todo o seu percurso histórico, Daniel B. Wallace, a lexicografia, a chave linguística. Adriano, um mero mortal, nega a adoração a Jesus, se opõe à adoração a Jesus, reproduzindo a heresia ariana, dizendo que Jesus é um Deus pequeno, uma criatura. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco, e eu vou trabalhar aqui, ainda que de forma oralizada, como eu gostaria de trabalhar isso no quadro, fazendo toda uma análise morfossintática. Mas podem me procurar depois, quem tiver dúvida eu faço isso, tá? Eu faço isso. Adriano, Jesus não é uma criatura, ele não foi criado. Não tem um texto, Adriano, que diga que Jesus Cristo foi criado. E outra coisa, essa definição do Adriano, de gerado para criado, é uma aberração. Não tem base linguística, não tem base lexicográfica, não tem base canônica, histórica, escriturística. Adriano, Jesus é o protótocos, fictícios faces, ele é o protótocos, ele é o criador de todas as coisas. Apocalipse 3,14, né? Ele é o protótocos da criação de Deus. Ali, Adriano, daqui a pouco eu falo sobre isso, né? É muita informação, eu sei, né? Adriano precisaria nascer umas 50 vezes para entender pelo menos 5% do que eu estou falando. Mas assim, a Inácio de Antioquia, Policarpo, toda a igreja. Adriano, diga aqui pra gente, Adriano. Toda a igreja no século I, século II, século III, século IV adorou a Cristo como Deus Senhor. Isso é fato inquestionável. Inquestionável. Adriano, toda essa igreja eles cometeram idolatria, Adriano? E a idolatria, você sabe, segundo a Bíblia, a própria Bíblia da Testemunha de Jeová, diz que o pecado de idolatria, a sentença é: não herdarão o reino dos céus. Na sequência, Adriano, eu gostaria de ouvir você afirmando que a igreja do século I, século II, século III, século IV, que todos foram condenados, perderam a salvação, porque, segundo Adriano, adorar Jesus é idolatria. Muito bem, deixa eu só passar uma ressalva aqui. Adriano, já eu passo para você. A pergunta é essa, tá, anfitrião? Beleza. O Adriano não respondeu uma pergunta minha. A pergunta ela permanece desde o início. Ele vai te responder. A igreja do século I, século II, século III, século IV, que adorou a Jesus como Deus Senhor, que é a igreja do Novo Testamento, a igreja do cânon bíblico. Se adorar Jesus, Adriano, é errado, se adorar Jesus é idolatria, eu gostaria de ouvir você afirmar que essa igreja, nenhum cristão no século I, século II, século III, século IV, foram salvos. E na sequência, Adriano, você usa o cânon bíblico dessa igreja? Muito bem, antes de passar para o Adriano, eu já parei o tempo de vocês dois. Novamente, outra ressalva. Ô Teles, quando você aceitou o debate com o Adriano, o tema é se Jesus pode ser adorado, não se ele tem formação ou não. Eu peço só para você se atentar ao tema novamente, cara. É porque ele está ironizando, filho, ele não precisava citar isso então. Citar o quê? Poxa, amigo, você sabe que quando ele citou, ele disse que estava me elogiando, você sabe que ele estava fazendo um sarcasmo, uma ironia, poxa. Não vamos ser parcial, poxa. Não, eu não estou sendo... porque assim, Jesus pode ser adorado ou não, ele não precisava falar da minha formação acadêmica, simples. Tudo bem, isso aqui vai para os dois novamente. Se o cara... Legal. O cara concluiu ou não concluiu, é porque, Teles, já é a segunda vez que você fez, entendeu? Por isso mas ele fez inúmeras vezes, filho. Ele fez sarcasmo comigo. Beleza, vamos lá, vamos continuar aqui. Peço novamente para os dois atentar ao tema. O debate está legal, está em alto nível. Vamos continuar assim. Debate não, massacre, pô. Debate. Vamos lá, Adriano. Eu vou me limitar então a chamar você de mestre Teles, porque se eu lhe adjetivar apenas repetindo o que você diz, você vai dizer que é ironia, cara, e não é ironia. Não precisa ironizar isso. Por onde eu começo? Você falou, Teles, que Estevão viu Jesus sentado.
Estevão viu Jesus sentado. Eu vou responder sua pergunta e vou deixar você explicar isso para nós. Primeira coisa, a igreja, ela não adorou Jesus Cristo. Ela não adorava Jesus. Por quê? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, esse texto é muito usado por nós porque ele mostra o credo da igreja, não do primeiro século, da igreja que ainda estava sendo formada. Jesus disse que depois da morte dos apóstolos, iria surgir uma apostasia, é um desvio dos ensinamentos de Cristo. E isso aconteceu. Mas até o ano 100, mais ou menos, por ali, que é quando João escreve o livro de Apocalipse, ainda se prevalecia a verdade que Cristo ensinou. Após isso, meu amigo, aí surgiu sua doutrina de Jesus ser adorado, ali no ano 325, depois 385, e por aí vai. Aí já é um período de apostasia, é daí que vem a sua doutrina. Mas em 1 Coríntios 8,6, Paulo escreveu o credo deles lá naquela época. Então, naquela época, os cristãos, eles entendiam assim: para nós há realmente um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Veja, Teles, que para os cristãos daquela época em que Paulo escreveu, que pegou essa carta aqui, ó, lá em Corinto, que leram essa carta lá nas reuniões para todos os cristãos ouvirem, eles leram que o credo deles é que Deus é um só, o Pai, e que deles Jesus é Senhor da igreja. Então eles adoravam a quem? A Deus. Eles não adoravam o Pai, ou melhor, eles não adoravam o Pai e Jesus. Eles só adoravam a Deus, porque Deus é o Pai, porque Deus, o Pai é o Deus deles. Certo? E por que eles faziam isso? Paulo disse assim: tornem-se meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então Cristo adorava o Deus Jesus? Não. O Jesus humano adorava o Jesus Deus? Não, Teles. Jesus humano pediu adoração para si, sendo ele Jesus humano? Você tem alguma vez o Jesus humano dizendo que temos que adorar o Jesus Deus? Ou três pessoas? Não tem, Teles. Tá? Então, a igreja lá, claro, depois ali, nos anos que se sucederam, teve sim um desvio ali da adoração verdadeira. E é aí onde surgiu a sua doutrina. Só que antes disso, o credo era esse: o Pai é o Deus deles, o Senhor é Jesus Cristo, deles, o Senhor deles, o Senhor da igreja, não o Deus da igreja. O Deus da igreja era o Pai, somente o Pai. Jesus era o Senhor da igreja. E esse senhorio ainda foi dado pelo Pai. Ainda tem esse detalhe ainda. Jesus nem era Senhor, se tornou Senhor porque Deus constituiu ele herdeiro de todas as coisas. E cabeça, Deus deu um emprego para Jesus, que era ser cabeça da igreja, não o Deus da igreja. Aí eu quero que você leia lá o relato de Atos, que fala sobre Estevão. Você disse que Estevão viu Jesus em pé, à direita de Deus. Ou melhor, você disse que Jesus estava sentado com Deus, ao lado de Deus, sei lá. O texto lá não fala isso, Teres. Lá fala 2 vezes que Estevão viu Jesus em pé, à direita de Deus. E você ainda falou de João 12:41. Nem existe esse versículo na Bíblia. Pelo amor de Deus, Teles. E o texto que eu estou pedindo para você aqui, você ainda não mostrou, né? Existem, você já citou um, que é Mateus 14:33. Esse versículo, ele não se refere à natureza divina de Cristo, nem sequer aparece a palavra divindade ou divino no contexto. E segundo a chave linguística, o que determina o significado da palavra proskineo é o contexto. E naquele contexto, não tem nada de Jesus Deus ali no texto. Você ainda tem mais 10 versículos, por exemplo, João 12:20. Aliás, você ainda tem, por exemplo, Mateus 28:9, Mateus 28:17, João 9:38, Hebreus 1:6, você já citou, né? Marcos 5:6, Mateus 8:2, Mateus 9:18, Mateus 15:35.
Qual desses versículos aqui a palavra proskinel está sendo relacionada com a divindade de Cristo? Essa é a minha pergunta para você. Eu respondi a sua. A igreja não adorava Jesus Cristo, porque o Deus da igreja era o Pai, não era o Pai e o Filho, e nem o Filho só, porque para ele Jesus era o Senhor, não o Deus da igreja. Jesus era o Senhor da igreja, não o Deus da igreja. E eu quero que você mostre para nós, para os telespectadores, né, 161 pessoas, desses versículos que eu citei para você, que tem a palavra proskinel ligada a Jesus, a palavra proskinel, onde fala de Jesus, mostra para nós um desses versículos aqui, a palavra proskinel, sendo relacionada com o Jesus Deus. Por favor, Teles. Essa é a minha pergunta para você. Muito bem. Teres, assim que você falar, solta o seu tempo. Então, o Adriano disse que o capítulo 12, versículo 41 não existe. Não deve existir na tradução do Novo Mundo, só se for. Porque eu estou aqui com o texto grego majoritário e tem sim, ó. Tem sim o texto. Tá aqui. O texto não é espúrio, tá? Ó, essas coisas disse Isaías quando viu a glória dele e falou a respeito dele. Tá aqui, Isaías 12, 41, ó, no texto majoritário, tá? Adriano, aqui, não sei se você sabe, a sua Bíblia é a partir do texto eclético, tem o texto crítico. Eu vou ler o texto eclético aqui, o texto crítico, tá? E no texto eclético, no texto crítico, que quando você falou que não tem na Bíblia, eu até pensei assim, opa, peraí. Como o Adriano, a Bíblia da tradução do Novo Mundo, é o texto de Wiltcott Roth, é então do texto eclético, né, do texto crítico, né, ali que remonta ali o Códice Sinaítico e o Vaticano. Quem quiser aprender sobre crítica textual, depois eu posso provar e mostrar com obras acadêmicas, informações preciosas, o quanto esses dois grandes códices são os piores que tem, e eu uso a tese do Dr. Wilbur Norman Pickering, tá? Aqui, no texto, ó, tá aqui, ó, gente, ó, tá aqui, ó, Isaías 12, 41. Essas coisas disse Isaías, porque viu a glória dele quem? De Jesus. E o próprio Jesus disse que Isaías disse isso quando viu a glória dele. João relata, escreve, né? Isaías disse quando viu a glória dele. Mas ele está narrando a fala de Jesus, o relato de Cristo. E quando é que Isaías viu a glória de Jesus? Isaías capítulo 6, quando o texto diz, no ano em que morreu o rei Uzias do Senhor, eu vi o Senhor Adonai, Yud-Re Vav-Re, eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono, né? E os anjos clamavam, os serafins clamavam uns para os outros, Kadosh, 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 e Adonai Tsevaot, Melachor Israel Esquivodo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Como eu mostrei aqui no comentário judaico também, né? Para dizer que eu não estou falando só citando obra cristianizada, eu usei aqui o comentário judaico, o comentário do Dr. H. Steen. E o Dr. H. Steen disse que João 20, 28, quando Tomé vê o Cristo ressurreto e diz em grego, em língua grega, Rokirismu, Roteosmu, ó Senhor meu e Deus meu. O H. Steen, que não é uma mente cristianizada, com os óculos cristãos do cristianismo, ele diz claramente, não, ali está claro que Tomé reconhece Jesus como Deus, como Senhor. Isso não é estranho para o judaísmo. E aí o H. Steen vai citar Miqueias 5:2, né? E tu, Belém Efrata, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, a qual existe desde as origens da antiguidade. Miqueias 5:2. Isaías 9:6, o texto diz que ele é maravilhoso, conselheiro, El Gibor, Pai, ele é Pai da eternidade, e ele é Deus forte, El Gibor, segundo a lexicografia, não é segundo a revista Sentinela, segundo a lexicografia Benjamin Davidson, léxico analítico hebraico e caldaico, segundo a lexicografia hebraica, ainda com o léxico hebraico e aramaico do Antigo Testamento, de William Holiday, Jesus é o Todo-Poderoso, El Gibor, segundo a lexicografia. Então, vocês ouviram, o Adriano disse, gente, que não tem, eu estou até tentando achar a tradução do Novo Mundo, peraí, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver, porque agora eu fiquei curioso. Será que não tem esse texto
na tradução do Novo Mundo? Será que não tem? Outra coisa, no calor do debate aqui, a gente acaba falando uma palavra assim, né? E a gente pode se retratar, né? De fato, o texto lá diz que Estevão viu o Senhor em pé à direita de Deus Pai, tá? Sem problema, né? Nós temos que corrigir alguma fala. Isso é erro de uma pronúncia de uma fala, de uma leitura de um texto que eu pronunciei de cabeça, não se constitui um erro hermenêutico, exegético e interpretativo. Do contrário, Adriano, estou esperando você mostrar a obra do Daniel B. Wallace. Você disse que o Daniel B. Wallace disse aquilo que você não consegue provar. Estou esperando, estou com a obra aqui em mãos, Adriano. Por favor, me diga a página que o Daniel B. Wallace disse que você... que ele não disse, por favor, diga. Do contrário, Adriano, eu vou dizer o que Daniel B. Wallace diz com a obra em mãos. Aqui em João 20, 28, o Daniel B. Wallace, na página de número 58, obra do Daniel B. Wallace, está aqui. Thomas em pen autu, roquirusmu kai roteosmu, disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Aí Daniel B. Wallace diz, há dois exemplos no Novo Testamento, ambos no mesmo verso, Mateus 27, 46, onde Deus é invocado no nominativo, muito provavelmente por causa da influência semítica. Daniel B. Wallace, página de número 58. Daniel B. Wallace, na página de número 59, Hebreus 1,8, Daniel B. Wallace diz, mas acerca do Filho, lhes declara, teu trono, ó Theos, ó Deus, ó Deus, ó Deus, subsiste eternamente. E aí, Adriano, o texto diz que Jesus tem um trono, tá? Ele tem um trono. Será que ele fica só em pé, Adriano? Será que ele fica só em pé, sentado só em pé? Adriano, Deus é Senhor. Deus é Espírito em movimento, Deus não é um ser estático, Adriano, Deus não se cansa nem se fadiga, Jesus não se cansa, ele fica em pé quando ele quer, porque ele é Senhor e ninguém manda nele, ele fica sentado porque ele quer, porque ninguém manda nele. Quem sabe, se ele fica em pé ou sentado, se ele vai ou ele volta, se ele vai aqui, se ele faz lá, isso é ele, porque ele disse para o Rabino Moshe, quando Moisés disse, e qual é o teu nome? Aí ele disse, Vayomer Elohim el Moshe, eu sou o que sou. Segundo o texto hebraico, segundo Adriano, a Septuaginta e segundo o próprio Jesus, em João 8,58, aí quem faz essa afirmação, Adriano, não sou eu. 99% dos especialistas, tá? Os especialistas entendem que quando Jesus diz em João 8,58 que ele é o grande eu sou, e ele está se referindo a Êxodo 3,14, aí a Testemunha de Jeová negam isso, porque sabe a implicação disso. Daniel B. Wallace faz esse comentário. Vou citar a página aqui daqui a pouco para vocês. Então, Adriano, é inquestionável isso, tá? É inquestionável, mas eu vou achar por enquanto o Adriano... eu gostaria de saber. Adriano, não tem o versículo 41, né? Eu mostrei aqui o texto majoritário, mostrei o texto eclético, da onde é feita a tradução do Novo Mundo, tá? E eu vou até pegar aqui agora o texto do Will Scott Roth, que eu tenho aqui, porque agora fiquei até curioso, né? Mas, Adriano, essas verdades são incontestáveis. Jesus é Deus, ele é Senhor, ele é soberano, ele é o Criador, ele recebe adoração dentro das Escrituras Sagradas e recebe a adoração em toda a história do pensamento e do comportamento cristão, e isso levando em consideração a igreja das primeiras décadas, do século I, do século II, do século III, do século IV em diante. Olha, eu vou falar daqui a pouco aqui, porque o Adriano usou o texto de Atos, que quando Paulo disse, né, que muitos se apostatariam, que surgia falsos mestres, segundo Adriano, ele disse que a igreja no século I era fiel, mas a igreja do século II em diante é uma igreja apóstata. Adriano, o cânon bíblico que você usa aí em tuas mãos, não foi Paulo que formulou ele, Adriano. Não foi Paulo que indicou esses 27 livros. Segundo você, Adriano, foi essa igreja apóstata. E o Adriano, gente, ele usa a Bíblia. Isso não pode ser sério, gente. Eu sonhei em ouvir ele falar isso. A igreja fiel acabou no século I. E aí, do século II para cá, a igreja se perdeu. Mas, Adriano, os 27 livros do Novo Testamento
Não é indicação de Pedro, Paulo e João, é dos grandes mestres que sucederam imediatamente e no decorrer do primeiro, segundo e terceiro século, que indicou, Adriano, esses 27 livros. Você sabe, Adriano, quais foram os 3 primeiros critérios a qual os grandes mestres da igreja usaram para a canonização desses 27 livros que você tem aí, embora adulterado? Você sabe? Adriano não deve saber, não lê, não tem obra acadêmica, mas olha só, hein, gente, Adriano usa o texto, segundo ele, de uma igreja apóstola. Adriano, outra coisa, em Mateus 16, 18, Jesus disse assim, ó, esta é a minha igreja, a minha eclesia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas, segundo Adriano, a igreja foi vencida no século I. Adriano, quem está certo? A pergunta que eu faço, você ou Jesus? Porque Jesus disse que a igreja iria triunfar como ela triunfou. Mas você acabou de afirmar aí que a igreja fiel, ela se quebrou no século I. Adriano, e a pergunta que se segue é essa. Como você pode usar o cânon bíblico de uma igreja que é apóstata? E quais foram, Adriano, os critérios usados para a canonização dos 27 livros do Novo Testamento, que, diga-se de passagem, teve ali como imprescindível e alguém singular na história, como o Atanásio, pai da ortodoxia, que tinha Jesus como Deus, Senhor, soberano, eterno, coeterno com o Pai, homoúcios e não homoiúcios. As perguntas que eu faço. Está na hora de você responder, né, Adriano? Muito bem, o Teles acabou de fazer uma pergunta. Adriano, assim que você falar, eu solto o seu tempo, cara. Eu não vou responder sua pergunta, porque o tema aqui não é sobre a canonicidade da Bíblia. É sobre se Jesus Cristo é Deus, ou melhor, se Jesus Cristo ele é adorado. E a minha pergunta para você é mais uma, né? Ela não foi respondida. Eu já perguntei para você assim, ó. Mostre Jesus sendo adorado de Gênesis e Apocalipse. Você não mostrou. O único texto que você citou aqui para tentar mostrar Jesus sendo adorado por ser Deus foi Mateus 14, 33, onde ali claramente ele é identificado sendo filho de Deus, e não que ele é o próprio Deus. Então ele recebe prosquinel por ele ser filho de Deus. E o filho de Deus não merece adoração, porque o próprio Deus não divide a sua glória e nem a sua adoração com ninguém, porque ele exige adoração exclusiva. Ele não divide com seu filho essa adoração. Ele não divide com nada e nem com ninguém essa adoração que o próprio Deus tem. E Jesus é filho desse Deus. Tá? A outra coisa, Teres, mostre para nós Jesus sendo adorado em Apocalipse. Aí você tentou responder citando Apocalipse capítulo 5, 14, onde ali no versículo existe Deus e o Cordeiro no 11, só que no 14, ali o verbo ele tem uma conotação singular. Até porque os 24 anciãos, eles não adoram ao Cordeiro. E é o que eu vou te perguntar agora. E depois eu falei de 11 textos bíblicos nos evangelhos, no Novo Testamento, né? Onde tem a palavra prosquinel sendo aplicada a Jesus Cristo. Porém, eu pedi 3 vezes que você mostrasse essa palavra ligada com divindade de Cristo, ou com Jesus Deus. E infelizmente você não mostrou até agora. Então a minha pergunta que eu vou fazer para você, mas certo que você não vai responder, mostra para mim, por gentileza, 24 anciãos, todos os anjos, e também as 4 criaturas viventes, os 4 seres viventes que estão lá no céu, adorando o Cordeiro. Isso aqui é uma adoração direcionada ao Cordeiro. Certo? Qual é o versículo da Bíblia que diz que quem está lá no céu adora diretamente o Cordeiro? Por gentileza. Muito bem, o Adriano passou o tempo dele. Teles. Então, pessoal, eu estou com o texto em grego aqui em mãos novamente, tá? O Adriano, ele, de fato, ele não sabe fazer uma classificação morfológica, que gerar uma análise, uma exegese. Ele diz que o verbo no versículo 14 está no singular. Não, Adriano. Não mesmo, tá? O verbo está no tempo auristo, no modo, tá? No modo indicativo.
Terceira pessoa do plural, Adriano. Terceira pessoa do plural, Adriano. E o texto, ó, eu vou usar agora a tradução do Novo Mundo, tá? Deu uma travada lá no Teles. Vamos ver se ele volta. É isso aí. Enquanto o Teles não volta, compartilha aí. Vamos deixar no seu tab e seguir no perfil. O Teles acho que deu uma travada. Deixa eu parar o tempo dele aqui, que ele travou. Vamos aguardar o Teles voltar. Muito bem, gente. Aqui o tema é Jesus deve ser adorado. Aí caiu. Vamos esperar ele voltar. O tempo dele tá parado, ok? É isso aí. Deixa eu ver se eu consigo subir ele aqui de novo. Deve ter acontecido alguma interferência lá talvez na internet dele. Ou o celular dele descarregou. Pode ser isso também. Deixa eu ver aqui. Não, ele... Aqui. Chamei de novo, né? Vamos ver se ele consegue subir. Muito bem, pessoal. Muito bem. É isso aí. Já estamos quase finalizando, mas o debate está em alto nível. Vai ter algum acaloramento. Infelizmente, debate é assim, atrito. Não tem como escapar. Ok? Eu já convidei o Teles aqui. Vamos ver se o Teles ele consegue já subir. Sejam todos bem-vindos. Eliomara, seja bem-vinda. Wilton, seja bem-vindo. Obrigado por compartilhar, Wilton. Tá aí o pessoal comentando. Silas Queiroz, Eric, Felipe. Cadê o Teles? Cadê o Teles? Eu já chamei ele aqui. Vamos ver se ele consegue subir. Edson, Lian. E também o Atafona deixou um desafio, que no final eu vou ler aqui pro Teles, tá? Deixou um desafio para ele. No finalzinho eu leio aqui, tá bom? E vamos que vamos, pessoal. Cadê o Teles, cara? A paz, Anderson, tudo bem? Billy. Eu vou dar acréscimo pelo menos de uns 2 minutinhos. Não foi tudo isso não, né? Acho que 1 minuto tá bom. Eu vou dar acréscimo de 1 minuto para ele, porque ele ficou parado. Muito bem, o Teles voltou. Então, Ô, Teles, você pode continuar, eu vou te dar 1 minuto de acréscimo, tá? tá bom, tá bom. Então, o Adriano disse que ali só tem o pai, a pessoa do pai, né? Porque ele disse que o verbo estava no singular. Não, Adriano. O verbo está no tempo auristo, tá? Auristo, tá? Na voz ativa, no modo indicativo, que é o modo da realidade. Não é no subjuntivo nem no imperativo, mas é no modo da realidade, na terceira pessoa do plural, Adriano, tá? Adoraram, tá? Adoraram ao Pai e ao Cordeiro. É o texto, Adriano, é o texto, tá? É o texto. E outra coisa, Adriano, eu estou aqui com a tradução do Novo Mundo, aqui no capítulo 12, no versículo 40, você disse que não tem o texto, está aqui, ó. Isaías disse essas coisas porque viu a sua glória e falou dele. Estou com o texto da tradução do Novo Mundo, pessoal. Ó, vocês dizem que eu não uso Bíblia, Testemunho de Jeová? Estou usando a tradução do Novo Mundo. Então tá aqui, ó. Isaías disse isso quando viu a glória dele. Quando Isaías viu a glória dele, Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre em um alto sublime trono. E os serafins clamavam uns para os outros. Kadosh, 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 e Adonai Tsevaot, Melahol, Haeres, Kivodo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. É porque o tempo é corrido, gente. O tempo é corrido. Eu ia entrar aqui com a Septuaginta, aonde Jesus foi inúmeras vezes nas suas teofanias adorado como o Malar Elohim. Mas aí eu vou deixar esse debate para quando tiver algum acadêmico debatendo comigo. Adriano, eu fui honesto e fiz aqui o reparo da minha fala. Tá aqui o texto, tá? Na Bíblia Testemunho de Jeová, Isaías capítulo 12, versículo 41. Tá aqui, tá? Na tradução do Novo Mundo. Também está aqui na tradução do Novo Mundo, capítulo 5, 11, que eu vou terminar lendo ele. Aí eu vou deixar que as pessoas tirem as suas conclusões se aquilo ali é adoração ou não. O Adriano, ele faz um reducionismo, né? Bíblico, teológico, semântico, exegético, interpretativo, porque ele acha que tem que ter a palavra ali. Não, Adriano, não precisa ter a palavra ali. A ideia está ali, o conceito está ali, a verdade está ali. Jesus é Deus, ele é Senhor, não é uma criatura, é o Criador de todos. É igual com o Pai. Segundo 99,9% dos grandes gramáticos, exegetas e linguistas, né, diante de toda a cristandade, mesmo para Testemunho de Jeová. E um Deus que é soberano, é Senhor, é Criador, e não recebe culto. Mas assim, Adriano,
O verbo está no auristo, ativo, indicativo, terceira pessoa do plural, tá? Adoraram. Eles adoravam a Jesus e ao Pai, né? A Jesus e ao Pai. Digno é o Cordeiro e o Pai de receber honra, glória, louvor, majestade. Oh, bendito seja o Deus Trino, o Deus Triuno. Bendito seja o Deus comunidade, o Deus família. A pericorese seja glorificada e exaltada aqui nessa noite. Adriano, a tradução do Novo Mundo, Adriano, está errada. A pergunta que eu faço, né? Tem que deixar a pergunta, né? A tradução do Novo Mundo, Adriano, segundo você, ela está errada? Você disse que não tem esse texto. Eu li aqui na tradução do Novo Mundo. Quem está certo, Adriano? É você ou a tradução do Novo Mundo? E a tradução do Novo Mundo aqui em Apocalipse? Você disse que o verbo está no singular, mas colocou como está no texto grego, no plural. Quem está certo, Adriano? Você ou a tradução do Novo Mundo? Aí só para você não respondeu, todo mundo viu. Ok. Obrigado, Teles. Adriano, assim que você falar, eu solto o seu tempo, cara. Teles, você citou João 12:41. E eu disse, e aí você falou que Jesus falou nesse versículo. Aí eu disse, olha, esse versículo, Jesus falando, foi nesse contexto. Ele não existe em João 12:41. Mas eu não vou entrar nessa discussão porque não é o tema do debate. Mas você comete um erro. João 12:41, a glória ali se refere a Isaías 53, não a Isaías capítulo 6. Mas isso é uma outra discussão. A discussão aqui é se Jesus ele é ou não é adorado sendo Deus. Então a gente vai falar sobre isso depois. Quando eu falei de Apocalipse 5:14, eu disse que o texto, não a palavra, não o verbo adorar, o texto tem uma conotação singular. Você está certo quando diz que o pronome ali, oculto, é eles. E eles adoraram. Esse eles aqui faz referência à palavra que está no plural nessa frase, que é anciãos. Os anciãos. Os anciãos prostaram-se. Eu vou dar um aqui de Jeremias. Os anciãos é o sujeito da frase, prostaram é o verbo, então tem a primeira oração. Então os anciãos se prostaram. E aí eu tenho uma oração subordinada, e adoraram. Nessa frase tem um verbo, mas o sujeito é plural, eles, e eles adoraram. O que eu digo é que não tem uma conotação, aliás, que tem uma conotação plural, não tem uma conotação singular, porque essa adoração aqui, ela é dada apenas a uma pessoa, não a duas, como é mencionado no versículo 3 anteriormente. É nesse sentido, Teles. É dentro desse contexto, Teles. Para você estar certo, o texto deveria rezar assim: e os 24 anciãos prostaram-se e eles os adoraram. Só que não tem o artigo no plural aí, ó, do os, para você se referir a Deus e o Cordeiro. E você dá adoração para ele. É isso que eu estou te falando. O sujeito da segunda oração é o eles no plural, que está oculto. Mas esse eles se refere não ao Deus e o Cordeiro, e sim aos os anciãos, que está no plural. Somente isso, cara. Aula básica de português de 5ª série, você pelo jeito não consegue entender o texto quando o assunto é teologia. Porque a sua teologia é infundada. E aí você teve 11 versículos para citar aqui, você não trabalhou nenhum deles, a não ser Mateus 14:33, onde Jesus é filho de Deus. E citou Apocalipse capítulo 5, versículo 14, que a gramática no português prova que você está errado. E aí eu perguntei, e eu certamente não tenho resposta, eu vou refazer a pergunta. Mostre um versículo no livro de Apocalipse. Jesus sendo o Cordeiro sendo adorado pelos 24 anciãos, todos os anjos e os 4 seres viventes. Essa foi a pergunta que eu fiz para você. Existe esse texto, Teles, no livro de Apocalipse? Existe Jesus recebendo adoração direta no livro de Apocalipse? Ele sendo adorado pelos 24 anciãos, os anjos e os 4 seres viventes que estão no céu? É isso que eu quero que você diga. Existe sim, Adriano. O texto está bem aqui, ó, Apocalipse, capítulo tal, versículo tal. Leia aí.
Mostra Jesus sendo adorado pelas pessoas que estão lá no céu, no livro de Apocalipse. Porque se ele foi adorado, Teles, ele é adorado lá no céu, não é? E isso tem que estar em Apocalipse. Você poderia mostrar, por exemplo, os 144 mil adorando o Cordeiro, a grande multidão adorando o Cordeiro, os 24 anciãos adorando o Cordeiro. Então é o desafio que eu estou fazendo para você. Traga um versículo do livro de Apocalipse. Jesus, o Cordeiro de Deus, sendo adorado por alguém lá no céu. Muito bem, o Adriano acabou de terminar a fala dele. Teles, você ainda tem mais 6 minutos e meio. Eu vou acrescentar para você um minutinho que você ficou fora aí, tá ok? Assim que você falar, eu solto o seu tempo. Seus... Então, vocês viram aí que o Adriano, ele sempre comete aquilo que nós chamamos de exegese, né? É dele para o texto e não do texto para ele, né? Ou seja, para ele pouco importa o que o texto diz, uma vez que o texto diz aquilo que ele quer que o texto diga, de acordo com o movimento que ele pertence, né? Então, assim, ele mesmo se contradisse. Ele acabou, tá gravado aí. Ele disse que ali a adoração é só o Pai. Então ele já agora ele já mudou. Ele diz, ele defende que tem adoração sim. Em Apocalipse 5:11. Ele disse, foi ele que disse, não foi eu, tá aí. Ele diz que tem adoração, tá? No capítulo 5, no versículo 11 em diante. Bom, eu mostrei, vocês viram, quem está acompanhando o debate viu que eu usei aqui a gramática do Daniel B. Wallace, para afirmar que Jesus é Deus, que ele é Senhor, que ele é soberano, que ele é o Criador, que ele é o grande eu sou, né? E que Jesus recebe adoração, né? Na sua pré-encarnação, na sua encarnação e depois na sua ascensão, né? Adriano não conhece cristologia, nunca estudou cristologia, vocês sabem, gente. Para estudar cristologia e entender a natureza humana e divina do Cristo, você precisa ter essas obras acadêmicas. Isso é fato. Não há ninguém, gente, em pleno juízo, em plena consciência, que vai dizer que para compreender a natureza humana e divina de Jesus não precisa desses grandes eruditos, desses grandes mestres, dessas obras, né, acadêmicas, da chave linguística, da lexicografia, de grandes eruditos trabalhando nesse tema, né? Nós precisamos sim. Ó, por exemplo, ó, esse léxico aqui, ó, vocês precisam. O Luiz Berkoff faz um trabalho fantástico. O Daniel B. Wallace. Eu provei aqui no léxico analítico, tá, do William de Monce, que prosquinel é um termo polissêmico, dependendo do texto, para quem está sendo trabalhado, dependendo do contexto, da perícope, da estrutura do texto, pode ser sim reverência, beijar a mão, homenagear, reverenciar, mas outros textos, quem define isso não sou eu, é a própria lexicografia, que diz que em Hebreus 1:6 e Apocalipse 5:11, Jesus recebe adoração, ele recebe culto. E por que ele recebe culto? Segundo o texto bíblico, segundo o texto, o contexto, toda a compreensão de Pedro, Paulo e João, a igreja do primeiro, segundo, terceiro, do quarto século, toda a cristandade, sempre teve Jesus como Deus Senhor. Adriano tinha pedido o único texto bíblico onde prosquinel, em Mateus, era adoração. Eu dei o texto, citei a obra do doutor D.A. Carson. Eu citei duas traduções de especialista, o texto majoritário, e eu usei também aqui o texto eclético, tá? Que é a tradução do Novo Mundo, a tradução do Novo Mundo, todo mundo sabe que ela não é fiel nada ao texto Wills Corte-Roth. Se o Wills Corte-Roth ver essa tradução aí, meu amigo, ele vai mandar queimar isso. Então tá aqui, tá aqui em Mateus, tá aqui no Evangelho de Matitiahu, Catamatataio, no texto eclético, no texto majoritário e no comentário do doutor D.A. Carson, né? Mas vocês decidem, vocês escolhem. Acredita na exegese do Adriano Cruz ou do doutor D.A. Carson? Acredita no Daniel B. Wallace ou no Adriano? Acredita nessa obra aqui acadêmica
Aqui, Adriano, tem Jesus sendo adorado, Adriano. Você disse, Adriano, que a adoração a Jesus é no século 2 para frente, né? De século 2 para frente, século 3 para frente. Adriano, Jesus é adorado aqui, ó, na carta, olha, a Epístola de Algneto, aqui, ó, Luciano de Samosata, 115 a cerca de 200. Jesus era adorado. Adriano, você disse, você cometeu um anacronismo histórico, uma falácia, claro. Não tem uma obra acadêmica, não tem um livro histórico. Você disse que a adoração a Jesus é quando a igreja se perdeu no século 2, 3 em diante. Adriano, correspondência entre Plínio e Trajano, no ano 111 depois de Cristo, Adriano. Meu Deus do céu. Bom, mas as perguntas o Adriano não me respondeu. Adriano, Jesus, a profecia, a palavra de Jesus, aquilo que Jesus vaticinou em Mateus 16, 18. Esta é a minha igreja, minha, pronome possessivo, minha, a igreja de Cristo. Né? E outra coisa, você é testemunha de Jeová, nós somos testemunha de Jesus. Atos 1:8, Atos 4:12. Atos 1:8, vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Quem está falando aí é Jeová, não é Jesus, não é Jeová. Toda a igreja testemunhou sobre Jesus, né? Não sobre Jeová. Atos 4:12 só tem um nome dado debaixo do céu, né? Que importa que os homens sejam salvos, não é Jeová, é Jesus. Adriano, Jesus disse em Mateus 16, 18, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Adriano, as portas do inferno, segundo você, ao romper o século I, que os apóstolos morreram, a igreja, ela não era verdadeira, não era fiel, ela não tinha ortodoxia, ela foi vencida, Adriano. Ok, o tempo do Teles acabou. Vocês viram que eu acrescentei um minutinho a mais naquela hora que ele caiu, ok? Adriano, assim que você falar, eu solto o seu tempo. Bom, Teles, com todo respeito, cara, mas eu esperava mais de você. Eu já debati com outras pessoas sobre esse assunto e eles usaram mais a Bíblia. Tá? Eles tentaram me refutar usando a Bíblia. E infelizmente todos nós vimos aqui, até os trinitários comentaram aqui na rolagem que você não usou a Bíblia. Pouquíssimas vezes, para uma argumentação de 1 hora, poucas vezes você citou a Bíblia aqui. E quando citou, foi, por exemplo, os textos que você citou foram Mateus 14:33, e aí você deu o entendimento de um outro erudito, não o seu. Depois você citou Apocalipse 5:11. Eu vou ler esse texto, porque ele aqui, você disse que tem adoração nesse texto aqui, ó. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Eu vou ler na íntegra o texto. E convido as pessoas na rolagem a ler, para ver se o que o Teles disse está aqui nesse versículo. Diz assim: eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos em volta do trono, das criaturas viventes e dos anciãos. E o número deles era de miríades e milhares de milhares. Esse é Apocalipse 5:11. Tem adoração aqui no texto, o Teles? Não tem. Você citou Apocalipse 5:11, eu anotei aqui. E não tem nada de adoração aqui. Eu perguntei para você, eu lembro de ter feito 4, 5 perguntas para você e realmente, cara, não foram nem sequer tentadas responder. Não foi. Porque eu pedi para você 2 vezes mostrar os 24 anciãos adorando um cordeiro, você não mostrou. Pedi que você mostrasse todos os anjos adorando a Jesus lá no céu, você também não mostrou. E também os 4 seres viventes sendo adorados, ou melhor, eles adorando o cordeiro, você também não mostrou. Sabe por que você não mostrou? Porque você não tem esse texto. Não existe um versículo da Bíblia que alguém dê adoração ao cordeiro no livro de Apocalipse, e nem nos outros 65 livros anteriores. O cordeiro, inclusive, era um objeto ou um animal usado para um sacrifício, não para ser adorado. Eles não eram usados para esse tipo de coisa. Agora, eu vou mostrar para você, ó. Lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 10, lá diz assim, ó: os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está sentado no trono. Aqui é Jesus, Teles? Não, porque tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 5, Jesus está em pé. Ele não está sentado no trono. Aqui é Deus o Pai. É o mesmo citado em Apocalipse 1:4 e o 8. O Wesley, para meu tempo aí.
Ele voltou. Então, continuando aqui, ó. Pode deixar. Então, aqui, ó, quem que é adorado aqui pelos 24 anciãos é aquele que está sentado no trono. Aí, o que acontece? Jesus não está sentado no trono, ele está em pé. Ele está em pé. Imediatamente, ele se aproximou e pegou o rolo da mão daquele que está sentado no trono. Então, Jesus está em pé. Se você ler o versículo 6, ó. E eu vi no meio do trono as 4 criaturas viventes, no meio dos anciãos, em pé, que parecia ter sido, e ele tinha sido chifres e tal. Então, aqui, Teles, os 24 anciãos não adoram o Cordeiro. Eles só adoram quem está sentado no trono. Aí, se você for aqui em Apocalipse, capítulo 7, versículo 11, diz assim, ó. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e das 4 criaturas viventes. E eles, ou seja, todos os anjos, se prostraram com o rosto no chão, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo, amém, o louvor, a glória, a sabedoria, o agradecimento, a honra, o poder, a força sejam para o nosso Deus. Então, o Deus dos anjos é aquele que está sentado no trono. Não é Jesus Cristo, não é o Cordeiro. E se você for avançar mais um pouquinho aqui, ó, em Apocalipse 11, versículo 16, os 24 anciãos que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus se prostraram com o rosto no chão e adoraram a Deus. Esse Deus aqui é aquele que é e que era. Está lá em Apocalipse 1,4 e Apocalipse 1,8. O Deus Todo-Poderoso. É esses aqui que os 24 anciãos, todos os anjos e as 4 criaturas viventes adoram. E não para por aí, tá? Se você for ver aqui, por exemplo, Apocalipse capítulo 15, olha que interessante, ó. Apocalipse capítulo 15, versículo 3 e 4, diz assim, Teles. Eles cantaram o cântico de Moisés, o cântico de Deus, o escravo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Jeová Deus, o Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, Rei da eternidade. Quem realmente não te temerá, Jeová, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és leal. Todas as nações virão, olha só que detalhe, e adorarão diante de ti, porque os teus justos decretos foram revelados. Então, Teles, quem é que é adorado de Gênesis a Apocalipse? Obrigado. É Deus, não Jesus Cristo. Obrigado, Adriano. O tempo de vocês se esgotaram, 60 minutos. Foi dado 1 minuto a mais pelo Teles, porque ele havia caído lá. Agora eu vou zerar o tempo de vocês. Vocês vão ter 5 minutos para tirar a conclusão do debate e fazer os seus agradecimentos. Eu peço para o Teles ficar um pouquinho aí, porque eu vou ter que ler um negócio aqui que foi mandado para ele, um desafio para ele, ok? Vamos lá, eu vou começar pelo Teles, o desafiante. Teles, 5 minutos, tá? Assim que você falar, eu solto o seu tempo. Você me ouve, Teles? Solta o tempo. Você tem 5 minutos, tá bom? As considerações finais? Considerações finais e um resumo do debate. Então, todos ouviram, assistiram, tá? Os argumentos que eu usei aqui em favor da adoração a Jesus, o quanto a adoração a Jesus é uma verdade bíblica, uma verdade escriturística, uma verdade canônica, uma verdade histórica. Provei usando obras acadêmicas como a chave linguística, tá? Provando e mostrando através da chave linguística, da lexicografia, do doutor Daniel, do doutor Dia Carson, provei através da gramática do Daniel B. Wallace, de várias outras literaturas, como o historiador Rusto Gonzalez. Usei também, até cheguei a usar aqui, ó, a tradução do Novo Mundo,
quando foi dito que o texto de João 12:41 não tinha o texto, né? Depois aí ele mudou, né, o significado. Apocalipse 5:11, leia depois, tá? Você que está aí, leia depois Apocalipse 5:11, você vai ver do capítulo 5 todo, você vai ver o quanto Jesus é adorado, tá? É claro que o texto lá de Atos diz que Jesus estava de pé, claro, ele ficou de pé para receber ali Estevão, né? Que deu a vida pela fé e não negou a fé dentro daquele contexto. Dizer que Alfa e Ômega, no Alfa e Ômega, né, o princípio e o fim, aquele que era, que é, que há de vir, o Todo-Poderoso, atribuir a Jeová no mínimo, não conhecer o mínimo básico de hermenêutica e exegese, tá? Provei, tá? Que fique registrado isso, tá? Não falei o que eu penso, eu falei o que a igreja sempre acreditou. A igreja do século I, século II, século III, século IV e diante, sempre adorou e serviu a Jesus como Deus Senhor. Isso é fato histórico, né? Houve aí uma negação, né, em vários momentos. O oponente aí chegou a dizer que a igreja do século, quando vira o século I, que os apóstolos morrem, o meu oponente disse que a igreja foi vencida. A igreja foi uma igreja apóstata, mas foi justamente essa igreja que apontou, né, e formulou, né, apontou, né, e deu o veredito final sobre o cânon bíblico do Novo Testamento, tá? Usando 3 critérios, como ele não tem uma obra acadêmica, ele não sabe qual foram os 3 critérios que eu perguntei. Então eu provei sim que Jesus é Deus, que ele é Senhor, que ele recebe adoração. Usei aqui Hebreus 1:6, usei o texto de Mateus, citando a obra daqui, a obra novamente do Dr. D.A. Carson. Então é assim, né? Você sabe, o meu oponente, ele faz parte da seita das Testemunhas de Jeová, uma seita que surgiu no finalzinho do século XIX. Eles reproduzem aquilo que nós conhecemos historicamente falando, né? Canonicamente falando, aquela heresia ariana. Eles ensinam que Jesus é uma criatura, um Deus menor, um Deus pequeno, um Deus criado. São politeístas, né? Ele não adora Jesus, mas toda a igreja adorou a Jesus, desde os seus primórdios. Paulo adorou a Jesus, Pedro adorou a Jesus, João adorou a Jesus, porque eles recusaram reconhecer os imperadores como o Quírios, e eles diziam em alto e bom som: o nosso único Quírios, o nosso único Senhor é Jesus Cristo. Se morrer e dar a vida por Jesus, tendo ele como Senhor e Deus, como o único Quírios, né? Não é adoração? O que mais pode ser adoração, gente? Se a igreja do primeiro, do segundo, do terceiro século, do quarto século, homens, mulheres e crianças que não negaram a fé, mas tinham a Jesus como o Quírios, o Senhor do universo, o Criador de tudo, o Criador de todos, o soberano, o despotem, como diz Pedro, 2 de Pedro 2:1, que Jesus é o único soberano, que Jesus é o Senhor. Se isso não é adoração, precisa encontrar uma palavra? Não, é o conceito, é a prática, é a compreensão de Paulo. Quem era Jesus para Paulo? Para Paulo, Jesus era o Quírios, o Senhor. Diga-se de passagem, o único Senhor. Jesus foi adorado por Paulo, por toda a cristandade. Mas segundo o Adriano Cruz, Jesus não foi adorado. Ele nega as verdades bíblicas neotestamentárias. Ele nega a história da igreja, ele nega a lexicografia, ele nega a chave linguística, ele nega a verdade histórica. Ok, obrigado, Teles. Adriano, você também tem 5 minutos pelas suas considerações finais e o resumo do debate. Então, Teles, o que eu não nego é o que Cristo ensinou e ordenou. Se você pegar todos os argumentos de Jesus, você não vai encontrar ele mandando você adorar 2 pessoas, muito menos 3. O que nós vemos que Cristo ensinou está aqui, em João 17:3. Ele justifica dizendo que somente o Pai, sozinho, que é mono, sozinho, o Pai é o Deus verdadeiro. E pelo fato do Pai já ser adorado muito antes de Cristo pisar na terra, ele é o único que deve ser adorado. E é o único que é adorado. É a única pessoa que exige adoração exclusiva. É o Pai.
E é o único que Abel fez um ato de adoração, lá em Gênesis capítulo 4. É o único que Noé, por exemplo, fez um ato de adoração, quando fez um sacrifício após o dilúvio. É o único que Abraão fez um ato de adoração. É somente para o Pai, o Deus da nação de Israel. É o único que a nação de Israel foi ensinada a adorar. A nação de Israel só adorava uma pessoa, o Pai, elas não adoravam o Messias. E não existe na Bíblia uma expectativa de que a nação de Israel talvez tivesse, de quando viesse o Messias, ele deveria ser adorado. Existe alguma profecia, Teles, que diga que o Messias, Jesus, seria ou deveria ser adorado igual o Deus dele? É óbvio que essa profecia não existe. E aí, quando você encontra nos ensinamentos de Cristo, ele não ensina adoração a duas pessoas e muito menos a três. O que Cristo ensina é uma supremacia do Pai, em todos os sentidos. Em João 10, 29, ele diz que o Pai é maior do que todos. E aí, olha, ele ensina claramente isso aqui. Eu perguntaria para você, Teres, você acredita no que Jesus ensinou? Você acredita e você obedece às ordens de Jesus? Porque se você acredita no que Cristo ensinou, você deve fazer isso aqui, ó. João 4 diz assim: contudo, vem a hora, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. O Pai está procurando a esses para o adorarem. Então, Jesus ensinou para a samaritana que somente o Pai deve ser adorado. Se Jesus merecesse ou quisesse adoração, ele deveria ter ensinado para a samaritana adoração ao Messias. Mas ele não diz isso. E nem a samaritana tinha esse entendimento que você tem. Ela sabia que o Messias era um profeta de Deus, como ela diz no versículo 25, e Jesus responde dizendo que é o Messias no versículo 26. E aí, Teles, para encerrar, Apocalipse capítulo 19, amo o livro de Apocalipse. Apocalipse 19, versículo 5, diz assim, lá no céu, ó, olha quem é a única pessoa que recebe adoração lá no céu. Também, uma voz alta, versículo 4, Apocalipse 19, 4. Os 24 anciãos e as 4 criaturas viventes se prostraram, adoraram a Deus, que está sentado no trono. Esse Deus aí não é o Cordeiro. Esse Deus aqui é o Pai, mencionado em Apocalipse 1,4 e o versículo 8. E aí, quando eles dão essa adoração a Deus, olha o que eles dizem. Dizendo, amém, louvem a Já. Já é o nome do Pai abreviado. Então, eles estão dizendo aqui que eles deveriam adorar somente a Jeová. E eles dão adoração somente a Jeová. Se você for um pouquinho mais à frente, você vai ver aqui que o João queria adorar o anjo. Aí o anjo dá uma ordem que vale para você. Imagina você, Teles, adorando a Jesus. Aí Jesus fala assim, ó. Cuidado, não faça isso, Teles. Sou apenas seu irmão. Adore a Deus. Foi essa ordem que o anjo deu para João. E é essa ordem que Jesus nos dá lá em João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Eu sinto muito, Teles, mas as suas obras acadêmicas elas não estão superiores à Bíblia, a Jesus Cristo e à verdade. Jesus ele merece nossa glória, nossa honra, nosso poder, nossa reverência, nossa homenagem. Mas se você é um verdadeiro cristão, você deve adorar somente Muito bem. o Pai. Obrigado, Adriano.